E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Walter do Ricari TCG. E bom, hoje eu vim trazer para vocês aí a decklist explicada da equipe Rocket, tá? Ela tá montada para o meu estilo de jogo, tá bom? É do jeito que eu gosto de jogar, do jeito que eu acho melhor e do jeito que eu tenho obtido, né, resultados. Então, sem mais delongas, vamos começar. Nós vamos ter 15 Pokémon, tá bom? Aqui nós vamos usar 2 Mewtwo da equipe Rocket, um Mimikyu da equipe Rocket, um Murkrow da equipe Rocket, 4 Tarantula da equipe Rocket, 3 Spidops da equipe Rocket, uma Clefairy X da Lilian, um Sneasel da equipe Rocket, o Abafet da equipe Rocket e Articuno da equipe Rocket. Beleza? Esses são os 15 Pokémon que nós temos. Aqui nós temos 14 apoiadores. São 4 Atenas da equipe Rocket, 3 Protons da equipe Rocket, 2 Petrel da equipe Rocket, 2 Apolos também da equipe Rocket e 3 Giovannis da equipe Rocket, beleza? De item, nós temos 15 cartas, sendo elas 2 Bola Ninho, 2 Ultra Bola, 3 Recipientes Terrestres, 2 Fragmentos Encantados, uma Máquina Noturna, uma Super Vara e 4 transmissores da equipe Rocket, tá bom? De estádio, nós usamos 3 fábricas da equipe Rocket. Eu até cheguei a colocar a torre de vigia da equipe Rocket, porém ela dá uma segurada no deck, né? Porque a gente perde um pouco do poder de compra. Eu não gostei tanto, eu achei que rodou melhor sem a fábrica, sem a torre, tá? Nós temos 3 ferramentas, que é o Maximum Belt, o Bracelete Bravio e o Pingente da Bravura. De energia são 10, são 2 energias psíquicas, 4 energias de grama e 4 energias da equipe Rocket. Para esse deck aqui, o meu início de jogo, eu gosto de começar jogando, tá? Quando a gente joga moeda para ver quem vai começar, porque a chance da gente começar com um Proton da equipe Rocket é muito alta. Para quem não sabe, o Proton, ele é um apoiador que a gente consegue utilizar no primeiro turno, e por isso que ele é muito forte. Então, como a gente usa 3 cópias, ele pode acabar vindo na nossa mão, ou, né, na nossa mão inicial, ou a gente também usa 4 transmissores da equipe Rocket. Então, são 7 cartas aí que nós temos para tirar na mão inicial, para poder já utilizar o Proton no primeiro turno, né? O Proton, ele busca 3 Pokémon básico da equipe Rocket para sua mão, então você já consegue estabilizar o board ali com os Pokémon da equipe Rocket. Um Pokémon que eu coloquei aqui, ele é só para consistência, é justamente o Murkrow, porque pode acontecer da gente não tirar nenhum apoiador, ou então às vezes eu só tenho Proton, não tenho outro apoiador para dar sequência no jogo, então eu coloquei o Murkrow justamente para isso, que com uma energia, o primeiro golpe dele, traição, a gente consegue buscar um apoiador. Então a gente pode dar o Proton, jogar, se a gente conseguir mandar o Murkrow pro ativo, utilizar o ataque dele para buscar um outro apoiador, para no turno seguinte a gente ter como dar sequência na nossa jogada. Lógico, se você for o primeiro turno, você não vai conseguir utilizar ele, porque ele precisa atacar, né? E o primeiro a jogar não consegue atacar. Então ele é só para consistência de jogo. O nosso Articuno, essa carta, ela é muito poderosa, tá? Contra a Alakazam, ela ganha automaticamente, porque o Alakazam não consegue bater na gente, porque o que acontece? O Articuno protege os nossos Pokémon básicos de efeitos de ataque. E o ataque do Alakazam é um efeito, né? Porque ele coloca contador de dano nos nossos Pokémon conforme ele tem cartas na mão. Então, geralmente, para lidar com isso, os decks de Alakazam precisam de um Alakazam X para poder atacar a gente, senão a gente ganha automaticamente, né? Porque ele não vai conseguir atacar. Então isso aqui protege a gente contra a confusão do Munkidori, contra o ataque do Alakazam, contra o ataque do Dragapult. Lógico, o Dragapult consegue bater no ativo, porém ele não consegue passar os 6 contadores de dano para o nosso banco se não tiver Pokémon evoluído. E nossos Pokémon de evolução são apenas os Spidops, tá? Então, o que eu gosto bastante desse deck da equipe Rocket é a diversidade que ele tem. Eu carrego o Abafet porque eu já ganhei match só por causa do Abafet,
que eu tava contra deck de controle, aquele de Mankidori, Frosdas e Bidu, e o cara ficou eu coloquei o nosso amigo Mewtwo de propósito no banco, porque lógico que o cara ia querer 2 prêmios, ele ficou passando dano pra cá. Depois eu só baixei o Wobbuffet, energizei ele, e o que o Wobbuffet faz? O importante é o primeiro ataque dele. Você remove todos os contadores de dano de um dos pokémons da equipe Rocket e move pro Pokémon ativo do adversário. Então o cara tinha colocado uns 200 de dano já no Mewtwo, fui lá e limpei. E fiquei fazendo isso, né? Então ele não conseguia dar confusão com o Mankidori, porque justamente a gente tinha o Articuno. Ele tinha que tentar tirar o Articuno, mas aí eu podia voltar com a Maca Noturna, embaralhar no deck, puxar de outra maneira. E com o Wobbuffet eu movia o dano. Então ele não conseguia pegar nocaute, era muito difícil para ele. Por mais que ele usasse a Bidu para atrapalhar a gente conseguia vários nocautes em cima dele. Então essas cartas aqui, elas são muito fortes. Elas são... para dar consistência no deck, essa aqui, né? Dar consistência no deck. E essa aqui, essas duas, elas têm maneiras diferentes de lidar com o jogo. Então, são muito poderosas. Lógico, basicamente todo deck de equipe Rocket vai ter o Articuno, porque ele é muito poderoso. O Sneasel, o que importa é o segundo ataque dele, né? Passar a perna. Ele causa 20 de dano a um dos Pokémon no banco do oponente, para cada contador de dano que aquele Pokémon já tem. Então, às vezes, você foi lá, bateu com o Mewtwo em um Pokémon X do cara, em um Pokémon Mega, e o cara às vezes recua o Pokémon, né, para não levar um nocaute e não perder 3 prêmios. Aí com o Sneasel você energiza ele com a energia da equipe Rocket, bate no banco e vai bater, se o cara levou 160, você vai bater mais 320, então é muito capaz que você pegue nocaute. O Sneasel, ele pega o oponente desprevenido porque ele bate no banco e é muito forte. A Clefairy X da Lilia, ela tá aqui só pra gente jogar as matches contra Dragapult, né? Agora também contra o deck de Dragonite, porque ela faz com que todo Pokémon dragão tenha fraqueza aos Pokémon psíquico. E no nosso deck nós temos 2 Pokémons psíquicos muito poderosos, que é o Mimikyu e o Mewtwo. O Mimikyu ele serve muito mais para as matches contra Dragapult, porque como ele é um Pokémon Terra, a gente consegue usar o primeiro golpe dele, o Mimetismo de Joias, e copiar o ataque de um Pokémon Terra. Então, com a Clefairy X da Lilia, a gente consegue bater 400 no Dragapult, então a gente vai pegar o nocaute, e ainda passar 60 de dano para um Pokémon do banco, às vezes até pegando nocaute em cima de um Duskull, de um Mabidu, alguma coisa assim. Então, essas duas cartas combando são muito poderosas. Lógico, ela também comba com o Mewtwo, né? O Mewtwo vai bater até 280, então isso vai para 560 de dano. Então, geralmente, você nem vai precisar aumentar o dano do Mewtwo, mas se você precisar, ele vai bater muito forte. Então, ela tá aqui só para matches contra dragão. Falando agora disso aqui, que faz o deck rodar, né? Que é muito poderoso. É um atacante de um prêmio muito forte. Tem muito deck noturno no meta, né? O Absol, o Grimmsnarl, tem o Sharpedo, tá? Então essas cartas aqui, elas são muito poderosas, porque a gente bate 30 de dano para cada Pokémon da equipe Rocket no seu campo. Então, contando com ele no ativo, ele bate até 180. Então isso dobrado é muito forte, né? E como eu mostrei, a gente tem as ferramentas aqui, que eu já vou passar por elas. Então, com o Máximo Belt, ele vai bater 230, né? Com os 6 Pokémon da equipe Rocket em jogo. O Bracelete Bravio, 210, o que ainda é muito. E o Pingente da Bravura, ele tá aqui para dar uma sobrevida. Ou no Mewtwo, para quando você precisar tancar algum golpe de algum Pokémon mais forte, né? Ele vai até 330 de vida. O que é bom também, porque a gente consegue acumular mais dano nele para limpar com o Wobbuffet. Porém, se você tiver contra Dragapult e não quiser deixar ele pegar nocaute em cima do Mimikyu ou de alguma coisa, caso você não tenha o Articuno ainda em jogo, você pode equipar e dar uma sobrevida no seu Pokémon, tá bom? Então, e é muito importante esse pingente. Então, as ferramentas foram explicadas, agora eu vou continuar seguindo aos Pokémon. Aqui nós temos 4 Tarantula e 3 Spidops. Por que 3 Spidops? Eu acho que 4 Spidops é desnecessário, tá? Pode ser que seja bom, mas aí eu vou ter que tirar alguma coisa e não me fez falta. Então, por mim, tá tranquilo, tá bom? E como que funciona o Spidops? Além do ataque dele, a habilidade dele, você pode ligar uma energia da pilha de descarte nele uma vez por turno.
Então, uma vez por turno, você pode ligar uma energia nele, você liga outra e você consegue bater direto. Você nem precisa ficar esperando 2 turnos para poder carregar ele. Além disso, ele é munição pro Mewtwo. Porque o Mewtwo ele bate 160 de dano, mais 60 para cada energia que você descartar dos seus Pokémon, no máximo 2. Então você tá com 2 Spidops, em um turno você consegue energizar, tirar a energia da pilha de descarte, colocar uma em cada. Então o Mewtwo vai ter mais 60 das duas energias, né? Então 120, mais os 160 que ele bate naturalmente. Então ele vai bater 280, o que é muito forte. Então, além do Spidops ser um ótimo atacante, ele é munição pro nosso Mewtwo. O Mimikyu é uma das cartas mais importantes do deck. Por mais que você não consiga copiar o ataque de um Pokémon Terra, o custo de recuo dele é 0. Então você abrir com ele, você dá um Giovanni. Por exemplo, às vezes eu quero pegar um nocaute e o Mewtwo já tá no ativo, né? Eu quero bater com o Mewtwo, mas eu quero pegar um nocaute de um Pokémon no banco. O que eu faço? Eu dou o Giovanni, coloco o Mimikyu, como ele tem custo de recuo 0, eu só recuo, coloco o Mewtwo e ataco de volta. Então, isso é muito forte, né? Porque como ele tem o custo de recuo 0, a gente consegue fazer esse tipo de jogada. Tem que ficar atento a isso, porque é muito poderoso quando você consegue utilizar corretamente. E por último, mas não menos importante, né, o Mewtwo. Eu já expliquei o ataque dele, né, causa 160 de dano, e para cada 2 energias que você descarta, no máximo 2 energias, você causa mais 60, então 280. Mas a habilidade dele você tem que ficar esperto, porque ele só consegue bater se você tiver 4 ou mais Pokémon da equipe Rocket em jogo. Então, contando com ele, você precisa de mais 3 Pokémon da equipe Rocket. Então, é sempre bom você deixar o seu banco cheio, tá? Por isso mesmo que a gente tem um monte de Proton para fazer com que não falte Pokémon no banco. Então, é muito importante. Até por isso tem essa diversidade de Pokémon, né? Que talvez em um deck, algumas outras listas não tenham. O Sneasel ou até mesmo o Abafet e nem o Murkrow, tá? Geralmente o que eu vejo é Articuno, Mimikyu e Spidops e Mewtwo, tá bom? Geralmente não tem esses 3, até pode ter o Sneasel, mas esses 2 aqui é bem difícil. Mas eu gosto dessa diversidade que o deck da equipe Rocket traz com os Pokémon, que tem um efeito diferente para cada um. Então você consegue se livrar de muitos tipos de decks de forma diferente, entendeu? Então eu gosto bastante por causa disso. Agora vamos aqui, né, à fábrica. Toda vez que usar um apoiador de equipe Rocket, a gente pode comprar 2 cartas. Isso vale para o nosso oponente também. Mas, né, a menos que seja uma Mirror Match, ele não vai ter um apoiador da equipe Rocket. Exceto o Petrel. Porque o Petrel agora ele é usado em qualquer deck. Então o cara vai buscar qualquer carta e se você tiver com esse estado em jogo, ele pode comprar 2 cartas, né? É uma situação assim que pode acabar acontecendo, porque o Arven vai sair da rotação e o Petrel provavelmente vai entrar no lugar do Arven para buscar qualquer carta de treinador no deck. Então tem que ficar esperto com isso, saber a hora de baixar isso aqui, para você não dar 2 cartas de graça pro seu oponente, beleza? As energias, falar delas aqui já é para tirar, né? São 4 energias da equipe Rocket, que elas ligadas a um Pokémon da equipe Rocket fornece uma energia psíquica e uma noturna, né? Você pode escolher qualquer combinação, então pode ser 2 psíquicas, 2 noturnas ou uma de cada. Aí vai de você, né? Então elas são muito roubadas, muito poderosas essas energias da equipe Rocket. Como eu falei, são 4 de grama e 2 psíquicas, não tem muito segredo aqui. Vamos aos apoiadores. Os 3 prótons que eu falei, para a gente poder encher o nosso banco, então 4 cópias eu acho que é muito, porque endgame ele vai ficar ocupando espaço na sua mão. Eu até pensei em usar 2, mas por consistência, pra gente puxar ela no primeiro turno, caso a gente comece, é melhor ter 3, beleza? Aqui nós temos 3 Giovannis. O Giovanni é muito poderoso, dá pra colocar mais um, mas aí eu acho que vai começar a dar uma brincada. Porque é uma carta forte, claro, mas eu acho que 3 é um número saudável. Você troca o seu Pokémon ativo da equipe Rocket por um outro no banco e troca o Pokémon ativo do oponente por um Pokémon no banco dele. Então você consegue fazer essa troca. Ele é tipo um pegador superior, só que ele é um apoiador, né? Só que a gente consegue usar ele e logo em seguida, se a gente tiver já com a fábrica da equipe Rocket em jogo, a gente compra mais 2 cartas. Então é muito importante. Nós temos aqui 2 Apolos da equipe Rocket. Ele é basicamente um carimbo da injustiça, né? Nosso Pokémon da equipe Rocket foi nocauteado. Quer dizer, qualquer Pokémon nosso... Não, tem que ser da equipe Rocket mesmo. Se o nosso Pokémon da equipe Rocket foi nocauteado, a gente compra 5
embaralha a mão no baralho, compra 5 e nosso oponente embaralha a mão no baralho e compra 2. Então é uma carta aí para destruir a mão do nosso oponente, beleza? E como ele é um apoiador da equipe Rocket, se a gente tiver a fábrica em jogo, ou a gente comprar a fábrica quando utilizar ele, a gente pode comprar mais 2 cartas. Então, muito poderoso também, 2 delas são muito fortes. 2 Petrel busca qualquer treinador, então às vezes você precisa de alguma ferramenta, precisa de algum item, de alguma coisa, você vai acabar utilizando ele para poder pegar essas cartas que estão no seu baralho, né? Então, às vezes você precisa de um fragmento encantado ou do Maximum Belt, você vai buscar com isso aqui. E 4 Atenas. Cara, Atena é uma carta muito poderosa, né? Você compra TT 5 cartas na sua mão, porém, se todos os seus pokémons forem da equipe Rocket, que geralmente vai ser, você compra TT 8. Então, cara, você pode gastar sua mão ali, dar uma Atena, você vai encher sua mão, e se você tiver a fábrica, você vai ter 10 cartas na mão. É muito poderosa essa Atena, ela enche sua mão e muda o jogo completamente. Ela é muito poderosa, muito forte mesmo, tá? Então, o único Pokémon que nós temos aqui que não é da equipe Rocket é a própria Clefairy X da Lilia. Então, você tem que tomar cuidado quando você baixar ela para não usar errado a Atena ali e acabar comprando pouca carta. Mas a Clefairy, como eu falei, você só vai usar nas matches contra dragões, beleza? Aqui nós temos 4 transmissor da equipe Rocket, que é muito roubada essa carta, ela é muito forte. É um item que você procura qualquer apoiador da equipe Rocket, então o que você precisar, se você precisar de consistência, se você precisar de algum nocaute, se você precisar destruir a mão do oponente, você vai usar essas cartas aqui para buscar os seus apoiadores da equipe Rocket, que vão, cara, assim, destruir o seu oponente. É muito poderoso. Uma Super Vara, para mandar os Pokémon de volta pro deck. Eu falo Pokémon por quê? Porque a energia é muito raro a gente querer mandar de volta pro deck, já que a gente tem o Spidops para ficar reciclando essas energias. Maca Noturna, aqui só se for muito necessário você precisar puxar alguma energia, tá? Para poder fazer alguma energização ali, poder pegar um ataque. Mas geralmente eu uso isso aqui para buscar um Pokémon de volta. Às vezes pode ser o Articuno, que como só tem uma cópia dele no deck, ou então o Mimikyu, você vai querer utilizar isso aqui. Fragmento Encantado. Eu prefiro o Fragmento Encantado à substituição de energia por um simples motivo. A substituição de energia já tem que estar em jogo para você utilizar. Então, por exemplo, você foi e para quem não sabe, o Fragmento Encantado ele liga uma energia básica, psíquica, a um dos seus Pokémon psíquicos no banco. Então, se o Mewtwo ele tá no banco, você consegue ligar a energia nele, da pilha de descarte, e se você tiver uma energia da equipe Rocket, você já consegue atacar no mesmo turno. Então, isso é muito forte. E como eu estava dizendo, eu prefiro isso aqui à substituição de energia, porque às vezes você já ligou com a habilidade do Spidops, energia no Spidops, então a habilidade só pode usar uma vez por turno. Aí você vai passar a energia pro Mewtwo, e aí esse Spidops vai ficar sem energia para poder atacar. Quer dizer, para você atacar com o Mewtwo e descartar a energia dele. Lógico, pode ser que você tenha mais energias em campo, tal, varia bastante. Mas eu prefiro o Fragmento Encantado por esse motivo. A gente consegue energizar o Mewtwo em um turno só e ainda manter as energias no nosso Spidops para poder usar de munição no Mewtwo. Lógico, você pode usar um Fragmento Encantado e uma substituição, pode ser uma boa. Porém, você vai perder porcentagem, né, chance de puxar o Fragmento Encantado ou até mesmo a substituição. Então, ou você usa, eu aconselho, ou você usa 2 substituições de energia ou 2 fragmentos encantados. Eu prefiro 2 fragmentos encantados, como já explicado antes, beleza? Vamos lá. 3 recipientes terrestres. Aqui você consegue buscar todas as suas energias básicas, já que a gente tem 6 energias. Com isso aqui a gente consegue buscar energia. Geralmente você vai descartar uma energia para buscar energia, porque é vantajoso você ter energia na pilha de descarte, tá bom? Então, são três. São três. Você pode usar 2. 2 ainda é bom. Mas, para ter mais chance de sair na minha mão, eu estou usando 3. Só por isso. Mas, se você usar 2, também é bom. Não tem problema algum. E, por último, 2 Ultra Bolas. Geralmente, também você vai descartar energia para buscar algum Pokémon. Porque, como eu falei, essas Ultra Bolas aqui, elas estão aqui para buscar o Spidops, né? Você pode buscar algum outro Pokémon se for necessário, mas geralmente só como você já pega com o Proton os seus Pokémon básicos, você vai usar isso aqui para buscar os Spidops ou algum Pokémon X que você precise na hora ali. É muito situacional.
Porém, eu uso duas Ultra Bolas, geralmente eu descarto as energias também. Ou então, se você tiver a Clefairy e não for usar ela, você descarta ela também, e é muito forte. E para finalizar, duas Bola Ninho. Com a Bola Ninho você busca a Clefairy, você busca o Mewtwo, e é muito importante. E, além disso, eu prefiro as duas Ultra Bolas também ao Poké Tablet, justamente por esse poder de você descartar as energias, tá? Então, mas o Poké Tablet é melhor, tal. Ok, você não consegue buscar o X, mas você busca qualquer outro Pokémon, o Spidops, tal. Mas o poder de descarte disso aqui é muito poderoso. Então, eu prefiro isso aqui ao Poké Tablet, justamente por causa de você descartar as energias e poder ligar de volta no Spidops. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Valeu e falou!